Então, para essa aula de português, o tema é o mesmo, viver em comunidade. De todas as turmas, de todas as disciplinas, o tema da primeira semana é viver em comunidade. Vocês vão acessar a plataforma do Simplifica, que vocês já acessaram, já sabem como é, e vão procurar aí atividade referente ao dia 2, semana 1, dia 2, certo? Essa aqui é a segunda parte, a segunda página das atividades, né, do slide. Aqui, tudo isso é o que vocês já viram, criaram o diário de bordo. O diário de bordo nada mais é do que, em cada matéria, você colocar as observações. Cada matéria vai ter o seu diário de bordo, certo? E são os exercícios de cada matéria. Vocês vão fazer separado para que fique organizado, certo? A aula de hoje, a aula referente ao dia 2. Aqui é um momento para descontrair, para você fazer com alguém, com algum amigo, com alguém de sua família, o bingo da felicidade. E a aula propriamente dita, certo? O título, né? A experiência 1 de português é a vida dentro do sótão. Quando vocês vê esse título, esse tema, a vida dentro do sótão, vocês lembram de alguma aula que a gente já teve? Antes da quarentena, vocês lembram que vocês viram, estudaram o gênero diário, e aí vocês viram o diário de Zlata, a menina que viveu em tempos de guerra, né? Que sobreviveu, foi uma sobrevivente. Vocês viram as partes do sofrimento dela, o que ela passou, o sentimento, né? Os desejos que tudo acabasse. E também vocês viram um pouco do diário de Anne Frank. Vocês tem até no livro de vocês, né? Então, essa vida dentro do sótão faz referência ao diário de Anne Frank. É uma adolescente que que viveu em tempos de guerra, ficou refugiada no sótão, no porão da fábrica em que o pai dela trabalhava, e como ela queria ser escritora, ela escrevia em seus diários. Era uma forma de desabafar, de expressar seus sentimentos, seus sonhos, tudo que ela sentia, certo? E o que ela desejava. Então, vocês vão ler isso aí, essa parte aqui, ó. Essa parte, vocês vão ler, essa parte que vai falar um pouco sobre se ela tivesse viva hoje, ela completaria 90 anos. Certo? Vocês vão ler essa parte, vão entender e depois vocês vão aqui, ó, fazer uma reflexão sobre os dois trechos, né? Vocês lembram que vocês também estudaram fato e opinião. Aqui está com o nome de tese, mas é a mesma coisa. Fato, o que é um fato? É uma coisa que realmente aconteceu, que é inquestionável, que não tem como ninguém dizer que é mentira. Por exemplo, hoje vocês estão assistindo aula, é um fato. A aula é legal ou a aula é chata, é uma opinião, é uma tese, certo? Então aí, ó, fato é algo inquestionável e tese ou opinião é o que a pessoa pensa sobre aquele fato. Vocês vão ler esses dois trechos e vão dizer aí qual deles é um fato, qual deles é uma tese, uma opinião, certo? Isso aqui é a pergunta dessa parte. O que eu falei é a pergunta dessa parte aqui, ó. Isso vocês vão escrever no caderno. Qual a sua opinião? E aí a sua opinião. Você concorda com a tese de que Anne Frank, se ela estivesse viva, ela comemoraria o seu aniversário com Jenner Peter? Você concorda com isso? Se ela estivesse viva, ela comemoraria seu aniversário com esse rapaz, que também completaria mais ou menos a idade que ela tem?
quais são as duas informações presentes no trecho do texto do slide anterior que fundamenta essa tese. A tese anterior é que, se ela estivesse viva, ela completaria 90 anos e chamaria o amigo dela para comemorar essa festa. Você concorda com isso? Aí no caderno de vocês vão dizer se concordam ou não, certo? Vão colocar isso aqui no caderno, que é pequeno, né? Vocês vão copiar, é pouca coisa, e vão colocar a resposta. E depois você vai fazer a resposta dessa segunda parte. Quais são as informações que fundamentam essa tese? Quais são as informações do autor que diz, que fundamenta, que reforça, né? Porque ele diz que, se ela estivesse viva, ela chamaria o amigo dela para comemorar junto. O que fundamenta isso? Tem uma parte no trecho que diz por que ele pensa isso, por que o autor pensa isso, certo? Aí você vai escrever no seu caderno, vai responder essas duas questões no caderno, certo? E aqui, aqui é um trecho de um diário para você refletir, certo? Aí tem assim: estou confinada na casa há apenas 4 dias e já entendo um pouco do que Anne Frank, em seu esconderijo em Holanda. Aqui é uma blogueira que está, no tempo de hoje, no tempo atual, está confinada, mas ela está apenas 4 dias. E ela se sente como Anne Frank se sentiu. Ela diz que compreende, certo? E aqui também ela escreve mais, porque ela se sente assim, beleza? Aí você vai responder essa parte aqui, ó. No trecho anterior, o trecho anterior é parte de um diário online de Clarete Bonfim. Ela o publicou em 27 de 3 de 2020. Ela está confinada por causa da pandemia, certo? Baseada em que ela afirma que entende um pouco o que Anne sentiu nos anos em que viveu em guerra no esconderijo. Porque ela diz que entende um pouco, baseado em que ela diz que entende o que Anne sentiu, certo? Veja que ela diz que está confinada apenas 4 dias. E ela entende. Aí você vai responder essa questão aqui, ó, no caderno. Baseado em que ela diz que entende um pouco o que Anne Frank sentiu, certo? E aqui, para você refletir um pouco, aqui é sobre você, você vai falar sobre você. Qual o maior período que você já passou dentro de casa sem sair para lugar nenhum? Aí você vai dizer qual foi esse período que você passou, certo? Escreva em seu diário de bordo ao menos 2 sensações ou sentimento que Anne deve ter sentido ao ficar confinada quase 3 anos. Vejam, Anne ficou quase 3 anos confinada. Eu creio que nenhum de vocês ficaram quase. Mas não se compara ao que Anne sentiu, porque ela estava em um momento de guerra, as pessoas estavam morrendo. As pessoas estão morrendo também, né? Mas ela estava em um momento, ela não podia sair de jeito nenhum. E ela estava em um porão, confinada em um porão. Aí você vai dizer qual foi o sentimento que ela sentiu, que você acha que ela sentiu, qual foi as sensações. E você sente nesse momento, neste momento, como está se sentindo? Você vai responder essas questões no caderno também, certo?